Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez com a oportunidade de cooperar com a Superintendência da EBD, trazendo a lição de número 7 da lição dos adolescentes, que tem como título Noé e o recomeço da vida. A leitura bíblica desta lição se encontra em Gênesis, capítulo 6, versículo 13 ao 22, e também capítulo 8, versículo 15 ao 22. A mensagem que a nossa lição vem trazer se encontra em Gênesis 6 e 8, que diz assim: Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Temos três objetivos, como de costume, que é apresentar a narrativa da vida de Noé, sua família e missão, explicar o dilúvio e destacar a aliança de Deus com toda a humanidade. Indo para o primeiro tópico da lição, inclusive na introdução da lição, vem dizer assim: imagine Deus olhar para a terra e encontrar apenas um homem que lhe agrade. A gente consegue observar o contexto que Noé estava inserido, a situação, né? Muito crítica, porque apenas Noé agradava a Deus. Ainda na introdução vem dizer: o pecado dominava a terra de forma tão intensa que somente esse justo buscava andar de forma reta diante do Criador. No primeiro tópico da lição, vem trazer aqui um pouco da genealogia de Noé, da sua família. Vem dizer que Noé era descendente de Sete, filho de Adão. Noé era filho de Lameque e neto de Matusalém, está lá em Gênesis capítulo 5 e 7, e Gênesis capítulo 5, versículo 25 e 28. Vem dizer também que Noé era bisneto de Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado, Gênesis 5, 24. E também vem dizer que quando Noé nasceu, seu pai profetizou, dizendo que este menino iria trazer descanso para nós. Está lá em Gênesis capítulo 5 e 29. Ainda falando sobre a família de Noé, no primeiro tópico, vem falar que Noé era casado e pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Ele era um homem justo e obediente a Deus. Gênesis 6 e 9. Além disso, vem dizer também que Noé é um dos heróis da fé, pois temeu a Deus e creu quando ouviu a sua voz. Está lá em Hebreus capítulo 11 e versículo 7. A Bíblia ela não traz nenhuma evidência de que houve chuva antes do dilúvio. Vem falar lá em Gênesis capítulo 2, versículo 6, que a terra ela era regada através de um vapor. Diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Então a Bíblia não traz indícios de que houve chuva antes do dilúvio. Então veja, por isso que Noé é considerado um dos heróis da fé, porque Noé creu em Deus sem ver chuva, né? Apenas a ordenança de Deus de que de fato ele iria trazer um dilúvio, e Noé ali passou a crer, né, em Deus através do seu poder, da sua fé. Vem falar sobre os contemporâneos de Noé, onde a lição vem dizer que os descendentes de Adão deveriam contar a história do Éden uns aos outros para prevenir o homem de cometer novos pecados diante de Deus. Porém, a gente vai ver na história, né, no decorrer da passagem, que não foi isso que aconteceu. Em Gênesis 6 e 5, diz que quando Deus, né, olhou os corações dos homens, quando ele sondou os corações, ele viu que ali só havia maldade. A lição ainda diz assim: a triste conclusão é que houve a multiplicação do mal e não da retidão e da gratidão. Não é? Então a gente percebe que
que se houvesse ali uma inclinação para as coisas de Deus, não teria chegado a este ponto. A gente vê também ainda no primeiro tópico que Deus ele fica insatisfeito com o rumo que a humanidade acabou tomando. Em Gênesis 6:6, quando diz que o seu coração ficou pesado, né? A tristeza, o seu coração pesou. E aí, capítulo 6, versículo 7 e o 12, a gente vê que Deus ele decide exterminar. É esse o termo que a lição traz. Extinguir toda a raça humana. Mas aí também a lição enfatiza em Deuteronômio 32:4 que Deus ele é sempre justo e não comete erros, não é? Essa medida drástica que Jesus toma é devido ao nível que o pecado chegou. Não querendo nivelar pecado, mas a gente observa na passagem que foi muito propagado e devido a isso Deus tomou essa decisão. A lição ainda vem dizer aqui que se houvesse pessoas com o coração voltado para Deus, com arrependimento e súplicas, não haveria necessidade de um juízo tão duro, não é? Indo para o segundo tópico da nossa lição, mas ainda enfatizando aqui o auxílio didático que a lição traz de suma importância, ela vem dizer aqui que Noé trabalhou durante 120 anos na construção da arca, numa planície sem água. Veja que somente a fé, crer em Deus, se aproximar dele, estar junto da sua presença, do seu poder, da sua graça, é que faz com que uma pessoa trabalhasse por tantos anos crendo na palavra que Deus havia lhe dado. E a lição ainda diz assim, ele deve ter sofrido zombaria sem piedade dos seus vizinhos, não é? Mas Noé não estava preocupado com isso. No segundo tópico, a lição vem dizer que Deus anuncia a Noé, devido à comunhão que Noé tinha com Deus, Deus ele anuncia o seu plano. Veja o que a comunhão com Deus ela nos proporciona, não é? Deus acabou apresentando a Noé o seu plano. Está lá em capítulo 6 de Gênesis, versículo 13. Não é? Agora isso devido à comunhão de Noé. Noé era um homem justo. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9. E nesse anúncio do seu plano divino, Deus ele deu instruções a Noé de como seria a arca. E aí a gente vê essas instruções lá em Gênesis capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 16. Não é? O comprimento da arca, a largura, a altura, as divisões internas da arca. A lição ainda diz que ela teria 3 andares, que ela teria portas, não é, que ela teria 133 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 de altura. Então a gente observa mais uma vez que o nosso Deus ele é um Deus detalhista. As coisas para Deus ela não é feita de toda forma. Não é? Ele contou o seu plano, mas também deu toda uma instrução a Noé. E aí a gente vê que o dilúvio acontece na terra, mas antes disso Noé entra na arca com sua esposa, com seus filhos e com suas noras. Gênesis capítulo 7 e o versículo 7, e também do 11 ao 13. Né? Assim também como todos os animais. E o Senhor lacrou a porta da arca, Gênesis capítulo 7, versículo 16, e dos céus e das grandes fontes jorraram água em abundância por 40 dias e 40 noites. Gênesis capítulo 7, versículo 10 ao 12. Aí a lição vem dizer aqui, bem interessante, quando ela diz assim: tudo que tinha fôlego, homens, aves e animais terrestres, mas que estavam fora da arca, morreu.
tudo aquilo que tinha fôlego, mas que estava fora da arca, morreram. Indicando aqui o significado que a arca traz, né? A arca significa a salvação, a proteção divina, a presença de Deus. Aquele que está dentro da arca ou próximo da arca, ele está próximo da salvação, ele está no caminho da salvação, ele tem proteção divina, ele tem a presença de Deus, mas aquele que está fora corre o perigo da sua morte espiritual. A gente também tem aqui o auxílio teológico, também muito interessante, quando o auxílio teológico vem dizer: no mesmo dia em que o dilúvio começou, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus abriram-se. A partir disso, podemos presumir, em primeiro lugar, que um grande suplevantamento suboceânico fez com que os mares passassem dos limites das costas continentais e terras baixas. Esse nome difícil, suplevantamento suboceânico, nada mais é do que a elevação do piso do oceano. É como que o piso do oceano se elevasse, fazendo com que as águas também se elevassem. Ainda no auxílio teológico vem dizer: segundo ponto, todo o vapor antediluviano e invisível do céu, que havia ficado suspenso na atmosfera superior desde o segundo dia da criação, caiu sobre a terra. Então, entende-se que foi dessa forma que aconteceu o dilúvio. E, para concluir, falando sobre a aliança de Deus com Noé e também com toda a criação, né, depois de ter passado 150 dias do dilúvio, as águas começaram a baixar. Gênesis capítulo 7, versículo 24, e também Gênesis 8 e 1, Noé verifica as condições da terra. De que forma? Ele solta primeiro um corvo, uma ave, está lá em Gênesis capítulo 8 e 7. Depois, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 8 e 9, ele solta outra ave, que seria uma pomba. Só que depois de 7 dias, ele solta novamente outra pomba, porque a primeira ela foi, mas ela voltou, ela não encontrou aonde pousar, aonde ficar. E aí depois de 7 dias, Noé solta essa terceira ave, né? Mais uma vez, uma pomba também. E dessa feita, a lição vem dizer que ela levou ao patriarca uma folha de oliveira, está lá no versículo 10 e 11. E por fim, em mais 7 dias, tornou a soltar a ave novamente, que não mais voltou, indicando que ela arrumou um lugar para que viesse pousar. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 12. E aí, sob a orientação divina, Noé e sua família, seus filhos, saíram da arca. Gênesis 8, 16 ao 19. A única família do mundo, a família de Noé, né, estava nesse novo cenário. A lição vem dizer que nesse novo cenário, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar para adorar a Deus. Né? Deus havia livrado a sua família. Deus havia poupado a sua família. Pelo simples fato de Noé ter comunhão com Deus e pelo fato de Noé agradar a Deus, Deus poupou a sua família do dilúvio. A lição vem dizer: homens e mulheres que temem a Deus estão sempre preocupados em buscar o Senhor, em oração e súplica. E como pacto de Deus com a criação, Deus então fez uma promessa para toda a humanidade. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 21 ao 22, que diz assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. E para firmar a sua aliança, porque o nosso Deus, ele é um Deus de recomeços, ele é um Deus de coisas novas, ele é um Deus de segundas e terceiras oportunidades.
Ele criou e colocou no céu o arco-íris para lembrar a Noé e a toda a humanidade o pacto, a sua aliança com toda a criação. Está lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 13. Né? Lembrando que, para lembrar a cada um de nós que aquilo que ele promete, ele cumpre. Então, meus irmãos, que essa palavra possa ficar em vossos corações, não é? Que você, professor, tenha assimilado o assunto, se aprofunde mais, estude, e Deus vai lhe abençoar. Nessa feita também gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade aos nossos coordenadores, nosso pastor Gilson Bonfim, nosso pastor Clifton Oliveira e também nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto. Deus abençoe cada um de vocês. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.